Aqui em Santa Catarina a gente estima aí que uns pomares bem conduzidos nesse sistema tem produzido acima de 100. Pessoal, me chamo Ricardo Martins, sou engenheiro agrônomo da EPAGRE de Santa Catarina. E hoje então eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a cultura da pitaia. A pitaia então iniciou a partir de 2010 aqui na região do sul catarinense, começou então na família Feltrin, no município de Turvo. E falando um pouco da pitaia, a pitaia ela tem como origem a América Central, principalmente as florestas tropicais da América Central. É uma planta semi-epífita, trepadeira, oriunda então de climas mais quentes. Hoje a condução da pitaia em pomares comerciais é por meio de um tutor. Pode ser um tutor de madeira, preferencialmente cerne de eucalipto. A gente recomenda principalmente utilizar palanque de concreto, que tem maior durabilidade. Hoje a gente está num pomar comercial aqui da família Mazzucchero. É um pomar conduzido no sistema de cultivo orgânico. A gente tem a cobertura de solo por todo o pomar, principalmente o amendoim forrageiro, que é uma leguminosa perene de estação quente. Então é uma cobertura que fixa bastante nitrogênio pelo fato de ser uma leguminosa. Coloca em torno aí de 120 a 180 kg de nitrogênio por hectare ano. A pitaia hoje, para florescer e frutificar, ela precisa de uma intensa exposição solar. Então o pomar ele tem que estar bem arejado, ele tem que estar bem aberto. Os espaçamentos que a gente recomenda hoje em cultivos comerciais varia em torno de 3 metros entre plantas e 3 metros nos corredores. Em torno aí de 1.111 plantas por hectare. Para o cultivo da pitaia, o ideal é a gente selecionar áreas que não estão sujeitas ao encharcamento. A pitaia ela prefere solos bem drenados, ricos em matéria orgânica. O pH do solo para o cultivo da pitaia varia entre 5,5 a 6,5, o ideal manter em torno de 6. Saturação de base em torno de 70 a 75%. Essas seriam as condições ideais, as condições químicas do solo ideais para o cultivo da pitaia. Santa Catarina vem trabalhando muito no SPS, que é um sistema de produção sustentável da pitaia. Então em torno de 10% dos nossos pomares já tem o certificado de produção orgânica e o restante está sendo conduzido muito no manejo orgânico. Em Santa Catarina tem como carro-chefe de cobertura de solo perene, permanente, o amendoim forrageiro, como vocês podem observar aqui. Então o amendoim forrageiro é uma leguminosa e no inverno a gente faz uma sobressemeadura de plantas de cobertura de inverno, principalmente o nabo, que já está nascendo aqui, a aveia e o centeio. A gente está usando um coquetel de sementes de inverno, de forma a promover bastante palhada, bastante matéria orgânica para esse solo. A gente trabalha então muito na questão de promover bastante matéria orgânica para o pomar. Aqui em Santa Catarina a gente estima aí que uns pomares bem conduzidos nesse sistema tem produzido acima de 100 toneladas de matéria seca hectare ano. Então a gente faz essa sobressemeadura e ao final do inverno a gente roça todo esse material e deixa a palhada por cima. Em relação à poda da pitaia, a gente orienta o produtor então a plantar em torno de 2 a 3 mudas por palanque. Então aqui no caso desse pomar foi implantado 3 mudas nesse palanque, que é um cerne de eucalipto. Então o que a gente recomenda em relação à condução da planta? A gente recomenda que ela cresça, ela se desenvolva com a haste principal, mas de forma que não haja nenhuma brotação lateral nessa haste principal. Aqui no caso a gente tem 3 hastes principais e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a poda de forma a deixar essa haste principal sem nenhuma ramificação. Então a gente pega uma tesoura de poda e vai podando, tirando toda essa ramificação. Aqui. Então a gente vai tirando todos esses galhos laterais, que seriam os drenos, né, que estariam roubando os nutrientes da planta. Podemos tirar também com a mão esses menores.
de forma a ela crescer em haste única. Podemos também torcer quando é um broto, também é fácil. Poderia estar utilizando uma luva de couro e a gente pode jogar aqui no pomar mesmo, ou pode utilizar também para fazer mudas, mas o ideal é que sejam as mudas principalmente cladóides maduros, não tanto brotos, né? A gente também pode tirar com a tesoura. Quando ela chega aqui na estrutura aqui do suporte, aqui no caso a gente tem uma travessa de madeira e um pneu. A gente deixa ela se desenvolver e a gente só vai arqueando os ramos. A gente vai penteando a pitaia de forma a ter uma distribuição toda radial, toda ao redor da copa. E aqui em cima depois a gente vai selecionando os ramos novos, os ramos mais vigorosos, os ramos novos, de forma a fazer esse aspecto de guarda-chuva. Esse ramo, por exemplo, a gente retira, tá, pessoal? Então a gente vai tirar tudo que for ramo secundário, terciário nos principais, que são os guarda-chuvas, tá? Então a gente vai tirar esse aqui também. E esse aqui também. A gente então só vai selecionar os que estão aqui no centro do pneu. A seleção de ramos para a formação do guarda-chuva de acordo com o centro do pneu. Em relação às variedades, aqui em Santa Catarina iniciou com a branca comum, que é uma variedade estéril que necessita de polinização cruzada, principalmente entre espécies. Você tem que utilizar o pólen geralmente de uma variedade de polpa roxa nessa variedade da branca comum. E hoje então a gente já está fazendo a substituição para variedades autoférteis. Aqui no caso eu tenho uma variedade aqui da polpa roxa, ela se chama rabilonga. A gente ainda não conseguiu identificar que espécie seria, mas é uma variedade então que foi trazida de fora e ela é 100% autofértil. Não há nenhuma necessidade de fazer uma polinização cruzada. Então aqui é a variedade rabilonga que apresenta como característica principal o cladódio bem comprido. Também temos a Vietnamese White, que daí seria a variedade da polpa branca, também 100% autofértil. Temos as variedades da Embrapa, no caso as cultivares da Embrapa, que estão sendo lançadas aí pela Embrapa Cerrados. Então a gente tem a variedade, a cultivar Luz do Cerrado e a Lua do Cerrado, que também são bem produtivas, 100% autoférteis. Então hoje já não há mais necessidade de fazer a polinização cruzada em pomares novos. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a cultura da pitaia, a EPAGRE publicou no ano de 2020 um boletim técnico 196 sobre a cultura da pitaia, onde mostra e ensina as diversas técnicas que são utilizadas para a condução e também para o manejo desta cultura. Agradeço a todos e ficamos à disposição.